A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 10 da revista Conectar dos Jovens da editora Betel. O tema neste domingo é os materiais usados no tabernáculo. Antes de iniciarmos, eu quero fazer uma sugestão a você, professor, superintendente de escola bíblica. Faça um concurso de forma a colocar grupos de jovens para fazer maquetes do tabernáculo, para assim solidificar o conhecimento que foi adquirido até agora. Já estamos chegando no final do trimestre, então seria interessante algo que pudesse motivá-los tanto na questão de ter uma prática, mas também de colocar todo o conhecimento que foi empregado durante esse trimestre pelos professores na forma de eles materializar isso e compreender melhor, até mesmo fixar. Tá? Então é uma sugestão, coloca grupos de 3, no final do trimestre, coloca a igreja para votar, faça uma exposição e dê uma premiação para aqueles que forem os mais votados. Essa é uma sugestão que ajudaria, motivaria os jovens, amém? Bom, vamos para a nossa lição? Primeiro momento eu quero colocar o que a biologia, o que a ciência natural coloca sobre a questão de definição do que é um material de origem animal, vegetal e mineral. E aí nós vamos encontrar a questão dos reinos biológicos, né? Nós temos o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. O interessante é que na construção do tabernáculo nós temos uma construção que ela aponta para Cristo. Cristo é o nosso santuário, Cristo é o nosso tabernáculo. Então, nós habitamos em Cristo, vivemos em Cristo. E para isso, a construção do tabernáculo, ela passou por isso, que é uma construção de forma que remonta toda uma ideia de o que é sólido, o que é destrutivo, o que é falível e o que é de grande valia para uma vida. E essa vida é Cristo. Então, no primeiro momento, nós vamos encontrar no reino animal e vegetal, nós vamos encontrar vida. São coisas que possuem vida, mas também que morrem. Nosso Senhor Jesus Cristo em carne veio e teve uma vida, mas também morreu. Tudo isso aponta para Cristo. No reino mineral já é diferente, porque ele é belo e ele é eterno, ele é duradouro. Isso aponta para Cristo, isso aponta também para a igreja. Isso nós vamos ver durante a lição. Então, o tabernáculo é a representação de Cristo. Toda essa construção, todo esse empreendimento passa por Cristo. Simplesmente isso. Então, todo o material empregado, ele remonta à divindade de Cristo, à sua natureza humana, ele remonta para a igreja, tudo tem um significado, amém? O tópico 1 diz o seguinte: ofertas de origem animal. As ofertas de origem animal, vegetal e mineral, elas possuíam caráter. O que o Senhor fala em Êxodo 25 é que deveria ser voluntária, mas não significa que era voluntária, que deveria ser feito de qualquer maneira. Não, havia uma especificação. O material era seletivo. O Senhor estava dizendo o que deveria ser ofertado. No caso, é voluntário, porém tem uma lista de itens que devem ser ofertados e um objetivo. O ofertar deveria ser feito de forma voluntária, haveria algumas coisas que são específicas para a obra e haveria um objetivo também, que é construção de um tabernáculo, construção de um santuário. Então esses 3 aspectos devem ser levados em consideração, porque muitas das vezes as pessoas pensam que o voluntário eu dou o que eu quero. Não, o voluntário aqui é você que se dobra a esta causa, dê aquilo que é do melhor. E o Senhor pediu o que era de melhor naquela época. Era o que tinha de mais qualidade. Era o que era mais caro. Então, havia sim essa questão. Voluntário, porém seletivo e um objetivo. O tópico 1.1 diz o seguinte: animais marinhos. Dentro dessa construção do tabernáculo, o Senhor ele pediu algumas coisas.
E nós não temos um processo industrial, sintético, algo do tipo, para que houvesse uma produção de itens móveis e outros utensílios para aquele tabernáculo. O primeiro ponto é, nós temos dentro do que o Senhor pediu, materiais que deveriam ser extraídos do mar. No caso, os molúsculos, eles produziam o que? A tinta. E eu vou colocar um vídeo aí para você analisar como que era feita essa extração da tinta. E aí era tanto a tinta vermelha como o azul. E essas cores eram extraídas ali dos molúsculos. E aí havia todo um processo de artesão para que o tecido fosse tingido e aí chegasse àquele objetivo de uma cor a qual o Senhor especificou. Amém? Quando nós chegamos aqui nas partes dos golfinhos, a Bíblia, talvez a sua Bíblia vai dizer peles finas, mas lá no original a palavra é tachache ou tacheche. Tacheche, ela remonta uma questão de, pode ser uma pele de golfinho, pode ser uma pele de um leão marinho, ou seja, era uma pele fina. E para que era utilizado essas peles? Porque na tenda, ali onde ficava o santo lugar e o santíssimo, havia 4 coberturas. A primeira cobertura era essa exigida pelo Senhor, que deveria ter peles de golfinhos. Algumas bíblias vai dizer que era pele de texugo, mas se você observar em Êxodo 35, 23, ele está exigindo peles de animais marinhos, ok? No original, arremete sempre para isso. Tachesh, ele arremete para uma questão de golfinho, um animal que era de pele gordurosa, enfim. Não há uma especificação, mas dentro das opções que dá para nós analisarmos pelo original é um golfinho, ok? E aí essa cobertura era a primeira cobertura da tenda, tá? Então tinha a primeira cobertura e aí eu peço que os irmãos se atentem para isso, porque nós vamos falar até a 4ª cobertura, ok? A primeira era de pele de animal marinho. Essa pele era importante porque ela impedia que entrasse areia. Ela era impermeável, não conseguia minar, o pozinho não entrava, ok? E ela tinha uma ideia de simplicidade. Quem olhava de longe não via grande coisa. Ela até se assemelhava com a cor, depois de seca, depois de trabalhada, com a cor da areia do deserto. Então ela não tinha uma coisa muito agradável ou algo que atraísse o olhar das pessoas. Seguindo adiante, nós temos o 1.2, que o título é Animais Terrestres. A segunda cobertura ali da tenda, o Senhor especifica que deve ser de pele de carneiro, tingida de vermelho. Essa pele, essa segunda cobertura, ela vinha abaixo da pele de golfinho. Essa cobertura, ela era feita de pele de carneiro e ela deveria ser tingida de vermelho, simbolizando o sangue de Cristo. Amém? Apontando, né? A terceira cobertura da tenda da congregação era feita com crina de cabras. Por que a crina? A crina, ela é impermeável. Essa crina não era tingida e ela estava abaixo da cobertura de pele de carneiro. Então nós temos a primeira com pele de golfinho, a segunda com pele de carneiro, a terceira com a crina de cabras. Tá vendo que a crina de cabra, né, ela é escorrida. Já a do carneiro, ela é mais felpuda, né? Então, na crina de cabra, ela impede que entre água, ela é impermeável. Então, tem esse princípio, ok? Seguindo adiante, nós temos o tópico 2, que diz o seguinte, materiais de origem vegetal. Quando nós falamos de materiais de origem vegetal, nós estamos falando de uma prefiguração da natureza humana do Senhor Jesus. A natureza humana do Senhor Jesus, ela é aquela natureza que ela sofre fragilidade por questões
humanas, de um corpo físico. E aí nós vamos nos deparar nessa lição com a questão de o processo que foi trabalhado, as questões dos materiais vegetal e também a questão da capacitação, no caso o azeite. Isso nós vamos ver melhor agora no tópico 2.1, o linho fino e a madeira de acácia. Se nós observarmos, esse linho fino, ele tem um alto poder de absorção de tingimento. Significa que quando nós olhamos para Cristo, Cristo ele absolveu nossos pecados. Então, se nós estamos trabalhando a questão de um material vegetal, nós estamos falando da natureza humana de Cristo, nós observamos uma das características do linho é que quando ele pronto, ele absorve melhor o tingimento. Então, o pecado do homem é uma mancha, e Cristo levou sobre si. E aí nós olhamos aqui Isaías 53, verso 4, que diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então ele leva a nossa mancha, ele leva nossas dores, ele leva a nossa enfermidade. E a outra característica do linho é que ele tinha um baixo poder de resiliência, amassa com facilidade, ou seja, a natureza humana, o Senhor encarnado, a sua carne, ela sofreu. Isso mostra que ele não foi simplesmente um espírito, como algumas heresias colocam. Não, ele sofreu em carne. A sua resiliência carnal, ela era nula, mas o seu espírito era forte. Ele resistiu tudo isso, todo esse sofrimento. E ele foi triturado. Ainda dentro do Isaías 53, o profeta coloca que agradou o Senhor moê-lo, amassá-lo. Ou seja, o linho foi amassado, ele foi moído, ele sofreu. Amém? Então nós encontramos esses aspectos que apontam para a natureza humana do Senhor Jesus e a sua carne. Amém? O tópico 2.1, além de falar do linho, ele fala também da madeira de acácia. Essa madeira de acácia foi utilizada em toda a obra, em todos os móveis, em todos os utensílios do tabernáculo. E aí ele tem algumas características. Essa madeira de acácia, ou a árvore de acácia, ela tem uma característica de que nasce em todo habitat. Ela nasce em regiões quentes, regiões frias, secas, úmidas. Não tem limite, ela está em toda parte, inclusive no deserto. Uma das características dela também é que ela é muito resistente. O seu prazo de durabilidade é muito extenso, ela não se corrompe fácil. Então, o Senhor especifica que deveria ser utilizado a madeira de acácia. Nós vamos encontrar madeira de acácia na construção da Arca da Aliança, nós vamos encontrar no altar do holocausto, no altar de incenso, na mesa dos pães. Nós vamos encontrar ela em toda parte, e ela também representa a natureza humana do Senhor. Ela tinha um cheiro agradável, ela possui um cheiro agradável, ela tem várias facilidades para serem trabalhadas, de forma que com ela dá para se fazer móveis, que vai trazer o conforto, vai trazer um ambiente mais confortável para aquele que a detém. Ele também pode ser feito unguento. Havia culturas que utilizavam ele como unguento para curar doenças. Era feito da sua matéria esses ungüentos. Também se fazia uma espécie de farinha com a sua matéria-prima. E também se fazia ferramentas e armas. Tá? Então ela tinha uma polivalência de uso muito extensa. Amém? Essa foto é um exemplo de uma árvore de acácia, né? E ela está no deserto. E aí, quando nós olhamos para Isaías 53, diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, deserto,
não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Bom, uma árvore no deserto, alguém pode pensar, não serve para nada, mas olha só o que o Senhor colocou. Olha quanta beleza foi feita com essa madeira. O Senhor Jesus, ele nasce, né, de uma forma sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo. Onde? No deserto, no mundo. O mundo é um deserto, deserto do pecado, da sequidão, da desolação. Então ele surge nesse deserto e ele surge como algo prático para que o homem viva bem. Ele é cheiro suave, ele é alimento, ele é conforto, ele é tudo isso para que o homem possa ter uma vida melhor nesse deserto que é o mundo e também um dia sairmos desse deserto e morarmos em Canaã com ele por toda a eternidade em estado de glorificação. Seguindo adiante, nós estamos no tópico 2.2, o óleo e o azeite da unção. Nós já falamos em lições anteriores que o azeite no grego significa crisma. Esse crisma é a unção, é igual a unção. Unção, ela sempre está ligada ao óleo, ok? O azeite. Esse azeite, ele passa por um processo, para ele chegar no resultado final, azeite, ele passa por um processo de esmagamento, ou seja, a azeitona ela é esmagada para que dali se extraia daquela polpa o óleo, a unção, aquilo a qual vai ser utilizado para os rituais cultuais ao nosso Deus. Amém? Lembrando que outras culturas também utilizam o azeite como um óleo da unção, mas aqui nós estamos trabalhando sobre a nossa perspectiva, aquilo a qual o nosso Deus colocou e é verdadeiro e também essencial para a vida da igreja na terra. Se o processo de extração do azeite é pelo esmagamento, também nós temos que ter noção que após esse esmagamento, ele tem um objetivo. No tabernáculo, ele era a fonte energética do candelabro, ou seja, o azeite que era colocado lá no candelabro, no lugar santo, era fruto dessa oferta do azeite que as pessoas doaram. E para que eles pudessem doar, houve um processo do esmagamento da azeitona. Okay? Também esse óleo era utilizado para ungir os sacerdotes, sumo sacerdote, ou seja, era utilizado na unção. E aí, mais à frente, quando Israel, dentro da sua história, começa a ter reis, então ungia-se reis, ungia-se sacerdotes, sumos sacerdotes, esse óleo sempre foi utilizado. E o óleo, no sentido espiritual, ele simboliza uma capacitação espiritual. Nós estamos falando de uma natureza humana, carnal, falida, destrutível. E para trabalhar no campo espiritual, se precisa de unção. E essa unção, quando desce sobre aquele ungido, ele se torna mais capaz. Depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos 2, a igreja se tornou impossível. A igreja passou a trabalhar com mais força, com mais autoridade, com mais intrepidez. O óleo da unção, para nós, a igreja do Senhor Jesus, significa o Espírito Santo em nós. Ele nos capacita, porque de nós mesmos não podemos nada, somos humanos, falíveis, fracos. Mas com a unção do Espírito Santo, nos tornamos ativos, nos tornamos fortes no Senhor e capazes de cumprir a sua missão, a sua obra. Amém? E aí o Senhor Jesus, ele, quando está para ser assassinado na cruz do Calvário, antes ele passa pelo jardim do Getsemane, ou Getsemane, e o significado de Getsemane é prensa de azeite, ou seja, onde é esmagado a azeitona, para que se gere o que? O resultado final, que é o óleo.
O Senhor Jesus, ele passa por esse processo, ele é esmagado psicologicamente. E aqui, meus irmãos, algo muito interessante. O Senhor Jesus, mediante a sua natureza divina, ele viu pelo seu atributo da onisciência, ele viu o seu sofrimento. Ele viu o quanto ele sofreria, por isso ele sofreu tanto ali no jardim do Getsêmani. Ao orar, ele transpira sangue, ele se angustia, porque a sua natureza humana sofre, porque ela é falível. Mas ele tinha a sua natureza divina e tem, e isso o impulsionou dentro da sua missão. Ele não fugiu da sua missão, foi até o fim. E ali ele foi esmagado, ele foi prensado, e o próprio Deus agradou de fazer isso, para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, reconciliados com Deus. O tópico 3 diz o seguinte: materiais de origem mineral. Uma das características do reino mineral é que eles não possuem vida. E aí eu coloquei essa definição aqui: é formado por tudo aquilo que não possui vida. Por exemplo, água, solo, os gases, os minérios, as rochas. No caso, nós vamos trabalhar aqui sobre essa questão mineral das pedras que o Senhor pediu que fosse ofertado. E essas pedras, elas prefiguram nobreza, beleza, riqueza, durabilidade ou eternidade. O reino mineral é muito importante porque o céu em si, a nova Jerusalém, onde a igreja habitará com o Senhor Jesus por toda a eternidade, ela é feita toda com um reino mineral, com materiais minerais. E aí você pode observar em Apocalipse 21, do 18 ao 21, que lá nessa nova Jerusalém, há ruas de ouro, os seus pavimentos, a sua estrutura, o seu tablado ali, onde o alicerce é feito com pedras preciosas, o muro é de jaspe, ou seja, tudo isso, as portas são de pérolas. Essa questão mineral é muito bem trabalhada nas escrituras, porque é o que há de melhor, é o que há de mais belo, é o que é de mais nobre. Tudo isso nós vamos enxergar mediante a palavra do Senhor para aquele reino na qual nós vamos morar. Mas no tópico 3.1 diz o seguinte: o ouro, a prata e o bronze. Quando nós falamos de ouro, estamos falando da natureza divina. É tanto que a Arca da Aliança ela era feita com o baú dela era feita com a madeira de acácia, mas revestida de ouro. Natureza humana, madeira de acácia, e natureza divina, a sua cobertura, o seu forro totalmente em ouro. Lembrando que o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, era feito de ouro batido, ouro puro, porque ele simboliza o trono de Deus, o trono de misericórdia, ok? Assim como a mesa dos pães também era feita de madeira de acácia revestida de ouro, a mesa, o altar do incenso da mesma forma. Somente o altar lá do holocausto, onde havia os sacrifícios na entrada do pátio, ela era feita de madeira de acácia, mas era revestida com bronze. Então, nós encontramos o ouro mais especificamente dentro da tenda, ok? Dentro da tenda nós encontramos o ouro. E esse ouro revela a natureza divina. A prata tem um significado de redenção. É aquilo que é dado em resgate do escravo. O nosso Senhor Jesus, ele foi traído por moedas de prata. Então, quando nós falamos de redenção, nós falamos de alguém que é comprado no mercado de escravos. E o Senhor comprou, ele se doou em troca da nossa liberdade. E nós temos liberdade, fomos redimidos, saímos de uma condição de escravo e nos tornamos homens livres, igreja do Senhor Jesus. E o bronze, quando nós falamos de bronze, ele tem um significado de juízo. Se você observar em toda a estrutura da história bíblica, nós vamos nos deparar que toda vez que falamos de bronze, nós estamos vendo o juízo de Deus. Os céus estão cerrados como bronze, não desce chuva. Juízo de Deus, o Senhor empregando juízo sobre o povo. Então, o bronze significa juízo, ok?
O tópico 3.2 vai dizer o seguinte: as pedras preciosas. E aí eu coloquei uma definição aqui do Koenig que fala o seguinte: sua glória sacerdotal. As pedras preciosas significa sua glória sacerdotal e perfeição em favor de seu povo. Aqui nós temos que lembrar do peitoral a qual o sumo sacerdote carregava. Esse peitoral possuía 12 pedras preciosas e a lição está especificando cada uma delas. Essas 12 pedras preciosas representavam cada uma a uma tribo de Israel, ou seja, as 12 tribos de Israel estavam representadas nessas pedras. E elas eram levadas ali no peito, no coração, próximo do coração do sumo sacerdote. Significa que o povo de Deus está no coração dele mesmo, do próprio Deus. Deus leva o seu povo em seu coração. Quando nós olhamos para essas pedras no peitoral do sumo sacerdote e ao ver ele ministrando ali no santo lugar, nós observamos que quando ele se coloca de frente para o candelabro, que é a luz do santo lugar, representando Cristo como a luz do mundo, a luz que estava naquele candelabro, ela refletia ali naquelas pedras e elas começavam a brilhar cada vez mais. Quanto mais elas estavam próximas daquela luz, mais se revelava a sua beleza, assim como somos nós, os crentes. Quanto mais próximo do Senhor Jesus, mais parecer com Ele. Ou seja, nós teremos uma qualidade, um brilho melhor, quanto mais estivermos junto dessa luz. Amém? Então nós, como pedras preciosas diante do Senhor Jesus, somos especiais. Há um cuidado para isso, somos levados ali, no seu coração. E Ele cuida de nós. É Ele que coloca a beleza que pode haver em nós, não por nós, mas mediante o que Ele fez. Ele fez o homem de uma forma para ser perfeito, mas o pecado ele tira, ele mancha, ele tira esse brilho. Mas quando nós estamos com o sumo sacerdote, perdoados, limpos, muito bem perfilados, adornados, a luz reflete em nós e nós passamos a mostrar o que o Senhor projetou para o ser humano, que é ter uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida brilhante, de forma que os outros vejam a diferença, o mundo veja a diferença, porque Cristo habita em nós. Amém? Esse foi o comentário desta semana. Espero que de alguma forma possa ajudar o irmão, a irmã em sua aula. Meu desejo é que você seja uma tocha na sua classe, que o Espírito Santo use a sua boca, se aposse da sua mente e que possa ser uma manhã de aprendizagem. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixe seu like e eu sou muito grato a você que tem acompanhado essas aulas, né, de alguma forma que eu possa contribuir com a aula dos irmãos. Amém? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.